Faz barulho, faz barulho, faz barulho pra jornada aí, transformação de vida. Você é o cara, meu irmão, obrigado, viu? Ele ficou com raiva, pode sentar, gente. Ele ficou com raiva quando ele descobriu que a gente estava vestido de gêmeos hoje. Mas a gente não é parecidinho, olha só que bonitinho. Ele vai voltar em casa para trocar de roupa na hora do almoço, viu, gente? Gente, olha só. É uma alegria estar aqui com vocês nesse dia. É muito gratificante quando a gente encontra propósito naquilo que a gente faz. E o que o Lúcio falou aqui é a mais pura verdade. Andava aqui, esse gordinho que vos fala, por uma vida sem propósito. É uma caminhada, como estava conversando com o Plínio agora na hora do lanche, o cara imparável, que eu amo sua vida, viu, meu irmão? E a gente estava falando justamente sobre isso. Muitas vezes você liga o carro e vai dirigindo sem destino, assim, ó. Minha vida estava assim. Então, assim que o passador funcionar, nós vamos... Estava desligado. Calma, Thiago, fica nervoso não. Esse cara bonitão aqui assim, ó. Eu fiz igual você, eu trouxe uma foto daquela bem bonita que o Asaf tirou. Esse cara aqui, ó, Gustavo Murta, que é mestre eletricista, empresário, deixa eu sair da frente. Ativador de pessoas, que eu aprendi que eu sou também. Apaixonado pela família, pai de 3 lindos filhos, a Giovana, o Juliano e o Gianluca, e marido da Cristiana, casado já há quase 22 anos. Um cara que, apesar de que andava sem destino, aprendeu a entender o caminho para ter sucesso, aprendeu a conduzir a gestão, a liderança e as relações interpessoais. Então é disso que nós vamos falar hoje, falar um pouquinho sobre gestão da vida e dos negócios, e principalmente sobre relações interpessoais, o relacionamento humano. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que através de aprender a entender o caminho, eu aprendi que eu era bom nisso. Então é sobre isso. Tem algum de vocês... Deixa eu andar para o lado de lá. Tem algum de vocês que se sente assim? Levanta a mão aí, por favor. Só 3 que se sente assim, ó? Com a cabeça desse jeito? Com a cabeça desse jeito aí? Porque se você se sente assim, bem-vindo ao time, viu? Bem-vindo ao time. A nossa proposta é entender por que nós nos limitamos a somente onde os olhos podem ver. A cabeça fica assim por causa daquilo que o Daniel estava falando aqui. Porque a gente se limita só onde os olhos enxergam. Quando o Lúcio deixou que Deus trabalhasse no coração dele, o movimento dos imparáveis, isso que ele contou aqui hoje, quando ele permitiu que Deus trabalhasse no coração dele, a jornada dos empreendedores imparáveis, ele se permitiu enxergar muito além da onde os olhos podem ver. E além disso, entender que às vezes nós não sabemos que nós não sabemos. E como que a gente descobre isso? Se possibilitando viver experiências como essa que você está se dispondo a viver aqui hoje. Deixa eu dizer para você uma coisa. Não tenha medo de buscar ajuda. Não tenha medo de buscar ajuda. Sabe por quê? Porque aí fora tem um monte de gente querendo ajudar e podendo ajudar. E se dispondo a ajudar, como o Lúcio e os outros 14 palestrantes que se dispuseram a estar aqui hoje, doando o seu tempo, doando a sua vida, os do Brasil e os daqui dos Estados Unidos, os rostinhos que eu estou vendo aqui, que se dedicaram, gente, está sendo preparado há muito tempo. E eles estão se dispondo a ajudar. O que você precisa fazer? Dar o primeiro passo. Quantas vezes hoje aqui nesse salão eu ouvi, caramba, eu não sabia que eu estava tão mal. Gustavo, a minha empresa está quebrando, cara. O que eu faço? Muitas vezes você acha que a preocupação é a empresa, mas você está quebrado por dentro. Então aprenda que a mudança ela precisa nascer primeiro em você. E não tenha medo de buscar ajuda. Não tenha medo de transformar isso daqui, ó. Derrubaram o meu slide. Tiagão, caiu aí, irmão. Pronto, vamos lá. O céu é o limite. Mas é preciso saber voar. Porque se você, se você não aprender a voar, o céu vai continuar sendo o limite, você vai continuar no chão. Viu, Plínio? Aí a gente vai mudar isso aqui, ó, gente. Aqui nesse livro fantástico do meu irmão Lúcio, na página 175, você vai encontrar a base disso que eu estou falando aqui. Olha só que bacana. O Lúcio está dando esse livro para você. Esse livro está aí na sua frente, é seu. Então, na página 175, foi daqui que eu tirei, porque eu li o livro, viu?
Pode ser que eu não corrigi, mas eu li. 177. Do hard job ao smart job. Então, nós não vamos ler agora, não precisa deixar aberto, é só para você ter uma referência, que você vai levar o livro para casa. Não se esqueça dessa jornada, não se esqueça do livro, A Jornada do Empreendedor Imparável. Você vai levar esse livro para casa e aí você vai exercitar isso, nós vamos ver aqui agora. Ó. Quem é que se sente assim? Quem aqui é executor? Levanta a mão aí. Que põe a mão e faz. Que chega junto e trabalha até para vir atrasado para o evento. Quem que é aí, executor? Isso, de vez em quando tem que dar uma empurradinha para o cara entender que é ele. Quem aqui é esforçado? Tem alguém aqui que é esforçado? Que rala mesmo? Valendo? Querendo? Oh, gente, eu conheço um monte de rostinho aqui, viu? Uns dos eventos do ano passado, uns daqui mesmo, outros da estrada. Quem aqui é operacional? Cadê o Asa? Está lá atrás. Tem alguém aqui que é operacional ou não? Que está ali, ó, hands-on, all the time. Você se encaixa aqui, meu irmão, hard worker. Quem falou que você não é um hard worker? Talvez você não seja smart worker. E aí a gente vai descobrir o porquê. Você se considera visionário? Você tem sido visionário? Multiplicador. Talvez essa seja a parte mais desafiadora, multiplicador. Porque se você é um visionário, se você é um hard worker, se você é executor, se você é esforçado, mas você não for multiplicador, você vai nadar e morrer na praia. Ou você não vai aprender como é que faz para ligar o avião para decolar para o céu ser o seu limite. Não é uma chavinha que vira e simplesmente acelera, né? E além disso, estrategista. E isso você vai aprender nesse livro aí da jornada de uma forma espetacular. Ser estrategista. Daniel, onde você quer estar daqui a 1 ano? Você já sabe? Entendeu? Onde você quer estar daqui a 3 anos? Você já sabe? Em que situação, Guga, você vai estar daqui a 10 anos? Eu sei que você já sabe que você é. Daqui a pouco vocês vão ouvir o Guga falar. Gente, esse cara é espetacular e, além disso, o nome dele é lindo. Então, vai muito mais além. Então, para ser um smart worker, você tem que entender esses 3 pontos da sua vida, do seu relacionamento com quem está junto de você, do seu negócio, da sua família, do seu relacionamento matrimonial, porque às vezes a gente não entende que também no casamento é preciso isso aqui. Tem gente que só conseguiu no casamento ser multiplicador. Fez aí uns 5 meninos, 8 meninos e pronto. Não, visionário e estrategista. Porque você pode até ter a visão, mas se você não tiver estratégia, você vai ficar só vendo. Aí eles vão chamar você de sonhador. Gente, o visionário sem estratégia é o quê? Sonhador. Quantos sonhadores nós conhecemos? E não tem nada de errado ser um sonhador. Mas se você não tiver estratégia, você vai continuar sendo um sonhador. Pro resto da sua vida. Está fazendo sentido para vocês? Muito bem. Agora eu quero convidar vocês, dentro da gestão, a gente escalar isso daqui, ó. Já viram essa escada aqui ou não? Quem quiser tirar foto, para lembrar depois, vai estar lá dentro da plataforma da jornada também, para vocês trazerem isso para o dia a dia de vocês. Mas para você ser um bom gestor, e gestor em qualquer momento da sua vida, seja isso na família, seja isso nas relações com os amigos, seja isso nos negócios, nas sociedades, seja isso no seu business, ou seja lá, com qualquer relacionamento que você tiver. O primeiro degrau é ouvir. Se você não aprendeu a ouvir, se você não aprendeu de verdade a ouvir, porque escutar é muito diferente de ouvir. Quem aqui é casado? Levanta a mão, por favor. Muito bem. Quem aqui, além de casado, é marido? Levanta a mão, por favor. Já entenderam onde eu vou chegar, né? Porque a mulher fala, dizem os estudos que, em média, 8 vezes mais palavras do que o homem durante o dia. As mulheres que estão aqui concordam comigo? Por que vocês falam tanto? Pode dizer, não precisa ter vergonha, não. Porque o cidadão só escuta. Ele não ouve. Gente, eu sou casado há 22 anos. Eu estou há 25 anos com a minha esposa. Eu já passei por isso. E às vezes ainda passo. Porque você chega em casa e ela...
No final, que ela para dar uma respiradinha, aí você fala, tá bom, tudo bem. Graças a Deus, ela não lembra de perguntar assim, ó, o que eu te falei? Senão acabou. Vai passar apertado. Mas é por quê? Porque a gente não aprende a ouvir. Nesse momento, eu poderia, até se a gente tivesse tempo, mandar as mulheres para fora da sala e falar que isso aqui só para os homens. Porque a mulher nasceu com esse dom, viu, gente? Desculpa nós, homens, mas a mulher nasceu com esse dom. Né, tá? De ouvir. Querendo ou não. Às vezes por obrigação, mas a mulher nasceu com esse dom. Nós, homens, precisamos aprender. Primeiro degrau, ouvir. Ouvir de verdade, viu, Cris? Eu sei que você já pratica, vai. Por isso que essa pizzaria está voando. Ouvir de verdade. Seja no relacionamento, seja na empresa, seja no relacionamento com os amigos. É ouvir. Escuta, senta, escuta e aprofunda no ouvir. Quando você ouvir, você vai conseguir isso aqui, ó. Só no segundo degrau que você fala, tá? Clarear as dúvidas. Muitas vezes no seu business, você olha para aquele colaborador e fala assim, esse cara nunca faz nada que eu peço. Verdade ou não? Esse cara não faz do jeito que eu falei com ele para fazer. Mas como que você falou? Porque muitas vezes o seu colaborador ele vai ter uma dúvida. Ou duas. Ou 10. Mas se você não clarear, ele vai continuar tendo dúvida, viu? Só para te falar, se você não sabia. Segundo degrau, depois de ouvir, é clarear as dúvidas. Uma ferramenta muito prática. Mulheres, tapem os ouvidos, por favor. Uma ferramenta muito prática para você entender se você soube ouvir. Depois que você clarear a dúvida, você pergunta assim, ó, seja para o colaborador, para o familiar, para o seu amigo, seja para quem for que você estiver falando. Você entendeu? Primeira ferramenta que a pessoa vai usar é de defesa. Então ela vai falar, entendi. Aí você pergunta assim, ó, então repete o que eu te falei. Não ri não, que a Thaisa vai usar e você vai... Repete o que eu te falei. Se o colaborador puder repetir o que você falou, aí ele entendeu. Aí você clareou a dúvida. Se ele não repetiu o que você falou, ele não entendeu. E você vai ter que voltar. Mas é melhor voltar agora no segundo degrau ou depois que você já estiver lá em cima? Melhor cair de baixinho, né? Terceiro degrau, checar as oposições. E aí eu não estou falando de política não, viu, gente? As oposições aqui têm a ver com o que é dentro do seu time que está oposto ao que você pensa, Marcelo. Lembra da conversa lá em Aveles Island? Pois é. O que dentro do seu time está oposto ao que você oferece como empresa? Tem uns estudos aí, nosso amigo Xabá é especialista nisso, que dizem o seguinte, um canoísta remando numa direção, em média 35 km por hora. 2 canoístas remando na mesma direção, em média 55 km por hora. 3 canoístas remando na mesma direção, em média quase 70 km por hora, 60 e qualquer coisa. Se 3 estiver remando na mesma direção e um começar a remar ao contrário, quanto que diminui? Vocês têm ideia? Sim ou não? Estudos indicam que diminui 40% da sua velocidade. Um cara remando ao contrário. Tem alguém aqui que acha que na empresa tem uma dentro do time ali remando ao contrário? Não precisa levantar a mão, não. Só reflete quem é esse cara aí. Viu? Terceiro, checar oposições. Tem oposição dentro do seu time? Muitas vezes tem oposição até dentro do casamento. Por quê? Porque você não sentou e não alinhou. Você não clareou as dúvidas. Tem oposição dentro do seu time? Você tem 2 caminhos para ir. Ou revisar as oposições, para que o time seja um time e não opositores, ou simplesmente tirar do time e contratar alguém que vai jogar no seu time. Porque senão deixou de fazer sentido. O quarto degrau, atenção ao comportamento não verbal. No casamento, o homem finge de bobo. Ele até vê, viu? Mas ele finge de bobo. Mas no trabalho, o homem às vezes enxerga isso até mais do que as mulheres. Porque você chega e o cara está com aquela cara de bunda. O colaborador está lá com aquela cara de bunda. Você percebe que aquela cara de bunda não necessariamente pode ser uma má vontade, mas simplesmente um sofrimento, uma dificuldade, uma questão que ele está tendo? Qual que é o seu comportamento quando o seu colaborador tem uma expressão não verbal?
ele comunica não verbalmente com você que está acontecendo alguma coisa com ele. Identifica o comportamento não verbal. Muitas vezes o comportamento não verbal é um comportamento de alegria. Mas você tem se alegrado com ele? Ou você faz o possível para trazer ele de volta para aquela cara emburrada que ele estava, porque você acha que só aquele time com a cara emburrada é que vai produzir? Presta atenção ao comportamento não verbal. Gente, isso muda o jogo. Como nós estamos vivendo hoje, eu tenho 4 empresas, sou sócio do Lúcio em 2, temos um time, né, colaboradores aqui, lá no Brasil. Quando você vive uma situação de imigração igual nós estamos vivendo hoje, há muito medo dentro da maioria das equipes. Mas eles não vão expressar isso para você. Presta atenção ao comportamento não verbal. O porquê. Identifica o porquê antes que isso venha cair sobre a sua cabeça. Eu tive colaboradores, por exemplo, que no primeiro dia não vieram trabalhar. Como você faz para reverter isso? Desenvolver a autoestima. A sua e a do colaborador. A sua autoestima é muito importante. Por quê? Porque essa transformação começa de dentro para fora, ué. Essa transformação ela tem que vir de dentro para fora. Então, desenvolver a autoestima, seja em qual ambiente for, nisso as mulheres normalmente são muito boas e nós homens somos muito desleixados. Desenvolver a autoestima é primordial para continuar subindo, porque faz parte do processo. O processo de gestão passa por aí. Quantas vezes a gente quer se vestir melhor e não consegue, Plínio? De repente, porque a gente não se coloca na posição de poder desenvolver essa autoestima. Ou será que um cliente, Daniel falou tão brilhantemente aqui sobre vendas, quando você vai fazer uma venda, será que o cliente quer te ver sujo? Despenteado? Descalço? Qual credibilidade você vai passar se o seu cliente estiver recebendo isso de você? Então entenda que a autoestima é importante. O 6º degrau, reconhecer e valorizar o outro. Isso vale em qualquer lugar. Eu posso falar, por exemplo, no meu core business, a GM Projects, que tem crescido ao longo dos últimos 8 anos muito. Eu fiquei feliz de saber que o Abel, cadê o Abel? Meu contador, o Alberto eu vi ali, o Abel subiu. Eu fiquei feliz de saber, através do Abel, que a minha empresa cresce em média 35% por ano. Por que isso? Por causa daquilo ali, ó. Reconhecer e valorizar o outro. Eu tenho orgulho em dizer que nos 8 anos que eu tenho a minha empresa, nunca um colaborador pediu aumento. Porque eu aprendi a reconhecer e valorizar. É valorizar de verdade, gente. Não é só um obrigado, não, viu? Obrigado conta muito, mas não é só isso. É valorizar de verdade. Vem aqui, como eu posso fazer para você? A minha empresa, por exemplo, ela oferece para todos os colaboradores uma semana de férias paga por ano. Para todos. Independente de quanto tempo tem de empresa, o que está fazendo, o que não está. Todos. O cara entrou, tem 1 mês de empresa, ele vai participar de uma semana de férias paga. Porque isso é reconhecimento. Como vantagem, o que, por exemplo, eu colho? Hoje nós somos uma empresa que não espera o funcionário pedir aumento, mas também não manda ninguém embora. Porque o cara que não se encaixa no time, o próprio time expele ele. Lembra da nossa conversa, Marcelo? O próprio time põe ele para fora, gente. Se está 10 remando naquela direção e um começar a remar ao contrário, não vai precisar esperar você. Se você escalar isso aqui, não vai precisar esperar você chegar na posição de falar, meu amigo, vamos mudar aí essa remada. Porque quem está lá no time fala, ô, bora, meu amigo, o que você está fazendo? Vira aí, é para lá que a gente está indo. E se o cara não der conta de remar, ele vai fazer o quê? Obrigado e até logo. E, se esse não for o caso, contratar rápido, despedir mais rápido ainda. Porque se o cara não entender que ele precisa remar com o time, ele não tem nada que está fazendo nesse time. Verdade? Próximo degrau, dar e receber feedback. Por que eu decidi ali o dar e o receber? Quando a gente estava preparando isso, o Daniel não vai lembrar que tem muito tempo, mas quando a gente estava preparando isso, o 7º degrau era dar feedback. Acontece que eu
enxerga o receber, às vezes, até mais importante do que o dar. Você sabe receber o feedback? Quando o seu colaborador, o seu cliente, ou então a sua esposa... enchendo o saco dos casados aqui. Ou então a sua esposa, o seu marido, chega para você e vai dar um feedback daquilo que ele não gostou que você fez. Você sabe receber? Porque, gente, receber elogio é muito bom. É maravilhoso. E aqui nós temos várias empresas capacitadíssimas, gente que entrega o melhor aqui. Eu estava ouvindo o pessoal do Edvec falar que vontade de levar isso lá para a Canérica. Mas e quando o feedback não é positivo? Você sabe receber? Quando a pizza chegou toda amassada, Cris? Né? Eu sei que o CRM lá da pizzaria do Cris funciona bem, mas você sabe receber o feedback quando ele não é positivo? Porque se você não souber receber, não adianta você saber dar. E saber dar o feedback é um degrau muito importante. Quando você vai dar um feedback, seja para um colaborador, seja para um patrão, seja para um cliente, como você aborda isso? Porque, receber elogio é muito bom, mas se for para puxar o saco, não vale a pena. Então aprenda não só a receber o feedback, a dar. E o 8º é estimular o outro à conduta assertiva. Isso tem muito a ver com passar por aqui, com checar oposições. Se você checou oposições e deu certo, se você conseguiu clarear as dúvidas e funcionou, lá na frente você vai checar e estimular a conduta assertiva. Às vezes o cara está cortando uma pedra e você está vendo que ele está cortando no lugar errado. Mas você espera dar errado para você zoar a cabeça dele. Às vezes a pessoa está limpando aqui à frente, aqui, que já foi limpo, o sujo está lá atrás. E você fica ali olhando. Tá bonito. Olha, está limpinho. Aí depois de meia hora que a pessoa acabou de limpar, então, mas aqui não estava sujo era lá. Por quê? Se você pode estimular o outro à conduta assertiva. Quem aqui, por exemplo, faz reunião de segurança todo dia? Não? Ninguém? Pois é. Aí o colaborador se acidenta, você faz o quê? Remedia, né? Você não fez uma reunião de segurança, você não preveniu o acidente. Então, vamos pensar sobre isso. Muito bem. Aqui agora, nós vamos falar sobre o chefe e o líder. Quem quiser tirar foto, pode. Aqui nós temos um retrato claro do chefe. O colaborador está aqui, se embolando todo, e o chefe está fazendo o quê? Mãozinha no bolso, né? E não está falando nada. E aqui nós temos um exemplo claro de liderança. Deu para entender a diferença? Não precisa responder, eu quero que você reflita em qual quadro você se encaixa. Não precisa responder. É só refletir em qual quadro você se encaixa. Porque liderar, às vezes você nem precisa fazer muito esforço, mas você tem que estar ali. Você tem que estar ali. Liderar é diferente de chefiar. E chefiar pode te trazer muito prejuízo, não só financeiro. Então entenda a diferença nas relações interpessoais entre liderar e chefiar. Onde é que você se encontra? Aqui, eu quero trazer para vocês uma roda que muda o jogo. Quem quiser tirar foto, pode tirar foto, que é o círculo dourado. O telão não me ajudou muito na cor, o círculo é dourado, mas só que a tela não está projetando. Então não tem problema. Entenda o seu círculo dourado. O que está no centro do círculo dourado? Por que você faz o que você faz? Isso aqui é o seu propósito. Por que você está aqui na jornada hoje? Por que tem esse livro aí na sua frente? Por que você acreditou nesse projeto? Por que você investiu para estar aqui hoje? Entenda o seu propósito. Não acabou não, gente. Entenda o seu propósito. Segundo, o seu como. Entenda o seu como, a visão e a missão. E entenda o seu o quê? A proposta de valor. Vocês já preencheram o canvas de proposta de valor aí, então não preciso explicar o que é proposta de valor, mas entenda o seu círculo dourado. O seu porquê vai dizer por que você faz o que você faz. O seu como é o que você faz de diferente. E o seu
O que é o resultado? O que você oferece? Esse círculo faz muita diferença. E aqui eu trago para vocês, para finalizar, uma mentalidade de alta performance. O que faz uma mentalidade de alta performance ser eficaz? Entender o seu propósito. Colocar aonde precisa o propósito, o seu foco. E aplicar a sua constância. Quando Lúcio diz, fazer o básico, é levantar 4h37, é fazer as flexões, é ter o seu momento com Deus, é fazer o seu exercício matinal e é vir para o escritório, isso é constância aplicada no propósito. Entenda que uma mentalidade de alta performance passa por esses 3 pontos. Muito obrigado, gente. Eu sou Gustavo Murta e eu vejo vocês logo, logo.